Encerramos a primeira tábua, que trata justamente sobre os 4 primeiros mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em quarto, lembra-te do dia de sábado. De maneira que tivemos a oportunidade de refletir sobre os 4 primeiros mandamentos que tratam sobre a nossa relação com Deus. Mas agora, a partir do versículo de número 12 ao 17, nós vamos ter a oportunidade de refletir na segunda tábua. São 6 mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo, a relação com o homem. O que me chama a atenção é que entre a primeira tábua, que descreve a nossa relação com Deus, e a segunda tábua, que trata da nossa relação com o próximo, o 5º mandamento funciona como algo interessante. A porta de entrada que aponta justamente a nossa relação com pai e mãe. E nesse particular, chama sua atenção porque esse 5º mandamento diz exatamente assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Note um detalhe. No âmago da vida cristã, e é importante a gente saber disso, a importância de honrar o pai e a mãe é destacada como um princípio vital que transcende as gerações. Esse mandamento, que está enraizado, por sinal, na lei de Deus, e ele aparece aqui no Decálogo como o 5º mandamento, não trata apenas de uma regra de conduta moral, mas é uma expressão profunda de respeito, de gratidão e de amor. Tanto que a Bíblia, em sua sabedoria eterna, ela nos instrui repetidamente sobre a relevância desse mandamento e suas implicações na vida do cristão. Portanto, é muito compreensível que todos nós saibamos que honrar pai e mãe não aparece apenas aqui no livro de Êxodo, entre os 10 mandamentos, o chamado Decálogo. Esse princípio vai se repetir por diversas vezes nas Escrituras, não só no Antigo Testamento, mas sobretudo no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, aqui em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12, nós lemos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Se você observar, esse mandamento, ele, sendo um dos 10 mandamentos, destaca-se por vir acompanhado de uma grande promessa. E aí você me pergunta, qual é essa promessa? É a promessa de longevidade. E não só longevidade, mas também de prosperidade. A honra aos pais é vista aqui não apenas como uma obrigação, não apenas como um dever, não apenas como uma determinação estabelecida, mas, sobretudo, como um caminho para uma vida abençoada, plena e bem-sucedida. O que significa que se você, filho, você, filha,
quer ter uma trajetória de vida agraciada por Deus, abençoada por Deus, uma trajetória bem-sucedida, o princípio que Deus estabelece como prioridade na sua vida, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é que você precisa honrar papai e honrar mamãe. Esse é um princípio que, por sinal, esse mandamento, quanto norma, aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está estabelecendo. Aliás, a respeito desse mandamento, nas páginas do Novo Testamento, você vai ver que os autores do Novo Testamento reforçam muito mais a sua grande importância contínua. Só para você ter uma ideia, se você pegar Efésios, capítulo de número 6, versículo 2 a 3, o apóstolo Paulo escreve: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, aqui é uma trajetória bem-sucedida, e vivas muito tempo, aqui é a bênção da longevidade sobre a terra. Por isso, vou dizer para você, esse princípio que está inserido dentro do Decálogo como sendo o primeiro dos mandamentos na nossa relação com o próximo, é um princípio que abre portas para que a promessa da longevidade se cumpra na sua vida, você tenha uma trajetória bem-sucedida, agraciada, abençoada por Deus e viva plenamente de maneira feliz. Portanto, honrar os pais é de fato algo que envolve reconhecer e valorizar os sacrifícios, os cuidados e também os ensinamentos que eles nos proporcionaram. Aliás, é uma manifestação de gratidão por amor incondicional e pela dedicação que moldaram as nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer quão importante, quão abençoador e quão agraciados por Deus nós fomos na medida em que os nossos pais, papai e mamãe, nos abençoaram com ensinamentos na construção de caráter e aprendendo princípios dos quais regem a nossa vida. Eu não posso deixar de reconhecer. Hoje você está ouvindo esse pastor ministrando a palavra de Deus, meu primeiro sermão que eu preguei na vida aos 15 anos de idade. Foi elaborado pela minha mãe e ainda me lembro o tema: Bartimeu, lança a capa fora. E por isso vou dizer para você, atitudes como essas se tornaram vetores que influenciaram determinantemente a minha vida. De tal maneira que isso contribuiu justamente para que eu pudesse aqui hoje, agora, estar compartilhando com você a palavra de Deus. Portanto, honrar pai e mãe é fundamental, é necessário. Aliás, quando você vai lá para o Antigo Testamento, porque eu citei Efésios 6, 2 e 3, mas no Antigo Testamento, o livro da sabedoria, Provérbios, capítulo 23, versículo 22, é interessante. Nesse texto, nós somos aconselhados. E o que é que o sábio diz? Ouve ao teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha só esse princípio que o sábio, no livro de Provérbios, corroborando com esse mandamento, está dizendo para nós.
ele está dizendo que nós precisamos atentar para esse mandamento. Eu vou ler para você novamente. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Esse versículo nos lembra da importância de ouvir, e não só devemos ouvir, mas respeitar os pais em todas as fases da vida, especialmente na velhice, quando o seu conselho e experiência são inestimáveis. Por isso, filhão, por isso, filhona, você que é filho, você que é filha, tanto quanto eu também sou. Meus pais ainda estão vivos. Meu pai aos 80 anos de idade. Minha mãe aos 81 anos de idade. Precisamos aprendê-los a tê-los em alta estima, em honra, respeito, consideração, valorização, porque são bênçãos de Deus para a nossa vida, canais da graça divina que nos abençoaram e que tudo o que fizeram foram para o nosso bem. Por isso, honrar pai e mãe é um princípio que, embora em Êxodo está em forma de preceito, mas no Novo Testamento ele é repetidamente enfatizado quanto princípio. Honra, respeito, valorização, cuidado são elementos que devemos ter para com o nosso papai e para com a nossa mamãe. Interessante. No contexto da vida cristã, a prática de honrar os pais ressoa profundamente aos nossos valores. Reconhecemos que a família é uma instituição divina e honrar os pais é um reflexo da nossa obediência a Deus. Dessa forma, esse mandamento não é meramente uma diretriz moral, mas um ato de adoração e reverência ao Criador, que nos instruiu a amar e a respeitar aqueles que foram canais para nos trazer a vida. Acho interessante. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, a instrução é clara para todos nós. Paulo diz assim, vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Paulo mostra que a obediência e o respeito aos pais são atos que agradam a Deus e refletem a estrutura divina de uma família segundo o padrão de Deus. É através da obediência que nós, filhos, cultivamos uma sociedade mais harmoniosa e alinhada com os propósitos divinos. Portanto, a prática de honrar os pais também se estende ao cuidado físico e também emocional, especialmente em tempos de necessidade. Tanto que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, Paulo vai dizer: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Esse versículo enfatiza a responsabilidade dos filhos de cuidar dos pais, retribuindo-lhes o cuidado e a dedicação recebido ao longo da vida. Na vida cristã, nós precisamos encorajar todos nós, membros da família, a viverem de acordo com esse mandamento, entendendo que honrar os pais é uma extensão da nossa fé e da nossa devoção a Deus. E é através da prática diária desse princípio que nós demonstramos nossa gratidão e amor, não apenas aos nossos pais terrenos, mas também ao nosso Pai Celestial, que é Deus, o Criador de todas as coisas. Dito isto, eu devo dizer, a minha oração
é para que nós possamos de fato continuar a honrar nossos pais com amor, respeito e obediência, reconhecendo a bênção e a promessa que esse mandamento carrega. Por isso nós precisamos entender isso. Agora, o que me chama a atenção é que aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é interessante. O mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que Deus lhe dá. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, vai trabalhar esse mandamento, agora quanto princípio e não meramente uma norma, ele vai nos ensinar, principalmente em Efésios. Ele trabalha isso em Colossenses, ele vai trabalhar isso em outras cartas, mas muito especialmente em Efésios, capítulo 6, Paulo menciona 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. Primeiro, os filhos precisam ser obedientes aos pais pela natureza da obediência. Porque você vai perceber, a obediência é em si uma lei da própria natureza e aponta o comportamento padrão e também saudável de uma sociedade. Isso é de fato até entre as grandes religiões pagãs do mundo. Você pode ir na cultura oriental, entre os chineses, japoneses, nas religiões como confucionismo, budismo. Obediência é uma questão que é levado a sério. Tudo isso porque a obediência tem princípios. Obediência é uma virtude. Obedecer é uma atitude. E ser obediência, ou melhor, ser obediente é uma condição. Portanto, a obediência é fundamental para uma vida bem-sucedida, abençoada, agraciada. Agora, você vai perceber que a desobediência, ela se constitui um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal dos fins dos tempos. Isso é claro nas Escrituras. A desobediência como sinal de decadência. É só pegar Romanos 1, principalmente os versículos 28 a 30. Você vai perceber isso claramente. Lá Paulo diz: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Aí o 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Aí olha o final do versículo 30. Desobedientes ao pai e à mãe. Você vai perceber, Paulo está dizendo que a desobediência... Já apertei. Paulo está dizendo que a desobediência... Paulo está dizendo que a desobediência, ela é um sinal de decadência. Sinal de decadência moral, ética, social. É só ler Romanos. Agora, para nós finalizarmos, eu devo dizer para você, Paulo vai dizer principalmente que a desobediência não é apenas um sinal de decadência, mas é também um sinal do fim dos tempos. Por isso, honrar pai e mãe é fundamental. E aí eu vou dizer para você, nesse programa de hoje, o que fica claro é o que está em Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor te dá. Deuteronômio 5:16. Honra teu pai e a sua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Efésios 6:2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Portanto, se você observar esses mandamentos, Antigo e Novo Testamento, no Antigo quanto preceito, norma, no Novo Testamento, no Antigo Testamento quanto preceito, no Novo Testamento quanto princípio, obedecer é algo muito mais além do que simplesmente cumprir uma ordem. Paulo ensina que obediência envolve outras implicações. Essas implicações nós vamos tratar no programa de amanhã. Mas a ênfase da nossa reflexão de hoje é que nós precisamos honrar pai e mãe, honrar com o melhor das nossas ações, das nossas motivações, porque eles merecem. O princípio da autoridade está sobre eles. Eles são graça, canais da graça de Deus para nós. E a nossa honra, respeito, cuidado e obediência aos pais estende, revelam, reflete nossa honra, respeito e também a nossa relação com Deus. Portanto, meu querido, eu vou terminar aconselhando você: honra seu pai, honra a sua mãe, porque essa é a porta para uma vida bem-sucedida, uma trajetória agraciada e você tenha uma bênção chamada longevidade, vida longa. Reflita sobre essas verdades, filhão, e reflita sobre essas verdades, filhonas, porque Deus quer abençoar você.